De Dante Diam cancelado por um brinquedo a Markiplier, recebendo ameaças de morte aos moderadores do subreddit por uma miniatura de IA. Meu nome é Ryan Pictures, e vamos analisar algumas das tentativas mais absurdas de cancelar youtubers populares, começando por Penguin Zero. Penguin Zero, ou Charlie, tem sido um dos youtubers mais queridos, com 18 milhões de inscritos e mais de 13 bilhões de visualizações desde que entrou em 2007, mesmo que algumas pessoas digam que ele é muito monótono e entediante com opiniões comuns e zero entusiasmo, é exatamente por isso que as pessoas o amam. Os fãs dizem que esse é seu charme. Ele é só um cara comum, fácil de se identificar, como um bom amigo. Ele não faz esse teatro de parecer super animado com tudo o tempo todo. Pra mim, isso cansa. Apesar da popularidade e fama de transmissões tranquilas, ele já se envolveu em polêmicas, incluindo tentativas de cancelamento. Uma das primeiras tentativas idiotas veio de Mama Max, um autoproclamado caçador de pedófilos. Tipo, é a verdade, eu sou o maldito caçador de pedófilos, que ameaçou cancelar Charlie em 2023. Eu poderia, literalmente, cancelar você, e eu escolho não fazer isso. Depois que Charlie não respondeu às mensagens agressivas dele, que pediam que ele se juntasse à campanha de Max contra um suposto culto de pedófilos chamado Culto Kamdang. Como se Charlie fosse obrigado a participar da campanha e não tivesse opção de desistir, Max chamou isso de o maior cancelamento de todos os tempos. Felizmente, a tentativa de cancelamento de Max nunca realmente ganhou força, especialmente porque na época, Max era relativamente pequeno, com mal 1 milhão de inscritos, enquanto Charlie já tinha uma base de fãs enorme. Na época, muitos já sabiam que Charlie era totalmente contra pedófilos, como mostrado em transmissões anteriores. Eu vou dizer o que outros têm medo de dizer. Pedofilia é algo ruim. Obrigado, eu sei. Alguém precisava dizer isso. Mas o que acabou encerrando a tentativa de cancelamento foi a resposta rápida, calma e sem drama de Charlie à situação com Max. Parece que enquanto tive Covid ele me mandou mensagem umas 2 vezes e eu nem vi. E agora, ele interpretou isso como se eu tivesse dado um gelo nele e ignorado a missão super importante dele. E isso realmente me incomoda. Os fãs leais comentaram dizendo que era clickbait. Max quis criar polêmica e fazer parecer que Charlie estava sendo cancelado por pedofilia. Porém, enquanto essa tentativa logo perdeu força, Charlie enfrentou outra, que resultou em decisões importantes dele. Em julho de 2024, Sneako provocou Charlie para uma conversa sobre questões trans, ao que Charlie respondeu dizendo o seguinte: Você acredita que alguém pode passar por terapia hormonal? Eles podem mudar de gênero se forem uma criança? Acho totalmente aceitável, desde que todos consintam. Ok, então, desde que seus pais estejam de acordo e você também, eu acho que isso é totalmente uma decisão que cabe à família tomar. Sim, ok. Embora a resposta de Charlie não estivesse errada, a forma como Sneako tratou a transição de gênero na entrevista colocou Charlie em uma situação difícil, sugerindo que ele apoiava esses procedimentos cirúrgicos em crianças. Muitas pessoas então manifestaram opiniões fortes, dizendo que cirurgias cosméticas nunca deveriam ser feitas em crianças. Crianças não têm capacidade de tomar decisões que mudam a vida, e pais que permitem isso deveriam ser responsabilizados por abuso infantil. Enquanto isso, outros apenas criticaram Charlie, chamando-o de predador e nojento. Após a reação negativa, Charlie quase imediatamente se retratou, mas ainda de forma calma. Agora apresento uma perspectiva que logo é mal interpretada, reconhecendo que muita culpa é minha. Presumi que Sneako exagerava ao dizer que uma criança de 9 anos teve o pênis cortado, pois não achava que alguém realmente pensasse que a transição ocorre dessa forma. Não era isso que eu estava dizendo, porra. Eu achei que ele estava falando sobre a questão geral da transição de uma criança, que é um processo que leva anos. Mesmo assim, algumas pessoas afirmam que ele entendeu a pergunta do Sneako e só estava tentando salvar a própria imagem, dizendo que ele está se esforçando demais para dizer o que acha que soa melhor, em vez de falar a verdade logo de cara. Para outros, simplesmente não conseguiram mais apoiar o Charlie e decidiram se desinscrever. Devido à reação negativa constante, Charlie adotou sua postura de não me importo e decidiu reduzir os grandes projetos para evitar aumentar o problema. Ele pode ter percebido que essa polêmica pode ter surgido por estar cronicamente online demais. Principalmente porque comecei a perceber que estava me tornando exatamente aquilo que eu zoava por ser cronicamente online. Tipo, eu estava sempre online e meio que queria diminuir o tempo que eu passava na internet. Então, tudo o que eu fiz foi me afastar de alguns projetos.
Foi só isso mesmo. Isso é algo bem normal de fazer. Ele deixou que suas explicações calmas e sem drama falassem por si mesmas, assim como fez durante a situação com o Mama Max, e voltou ao tipo de conteúdo que seu público adora. Com isso, a questão acabou morrendo, enquanto ao mesmo tempo, sua base de fãs leais continuou lutando por ele. Nos comentários e tópicos diziam que Sneako realmente fazia comentários pró-PDF. O estranho é o Charlie, pois apoia cuidados básicos de saúde para crianças trans. Alguém exponha logo o HD do Sneako para nos livrarmos dele de vez. E no final de toda a situação, a reputação do Charlie permaneceu intacta, sem grandes quedas, apesar de algumas pessoas terem se desinscrito. Porém, a reação negativa ao próximo youtuber querido seria ainda mais complexa, pois, como Charlie, ele superaria isso com o apoio dos fãs. PewDiePie é outro youtuber querido com uma enorme base de fãs de 110 milhões de inscritos. Devido a essa dimensão, até grandes instituições tentaram cancelá-lo. Em 2017, quando PewDiePie ainda tinha 53 milhões de inscritos, ele contratou 2 jovens pelo Fiverr para exibir uma faixa com uma mensagem que acabaria colocando-o em apuros. Eu gosto da edição. Inscreva-se no Keemstar. Um mês após o vídeo ter sido enviado, a Disney, que havia feito uma parceria com PewDiePie para produzir Scare PewDiePie, uma série de reality show de 10 episódios para o YouTube Red, rompeu relações com ele. Pouco depois, o YouTube também cancelou toda a segunda temporada do referido programa e removeu o canal dele do programa de publicidade premium da plataforma. À medida que essas instituições se afastavam dele, pessoas na internet também atacavam, com alguns dizendo que ele está expondo seu enorme e muito jovem público a uma retórica antissemita. Isso só pode ser visto como piada por quem tem mente crítica e casca grossa. Foi irresponsável e causou danos. Ele merece a reação negativa. A disposição de fazer piada sobre o extermínio de uma etnia inteira que já sofreu uma tentativa de genocídio demonstra, no mínimo, um descaso com o significado dessas palavras para essas pessoas. No entanto, considerando sua base de fãs de 53 milhões de pessoas, muitos acabaram ficando do lado de PewDiePie, pois o conheciam bem e entenderam a piada, dizendo coisas como: "Eu conheço uma pessoa judia que não parava de rir disso, parem de se ofender pelos outros, e eles são normais demais para entender o glorioso PewDiePie." PewDiePie esclareceu a intenção por trás da polêmica, explicando que buscava levantar uma questão mais ampla. Eu só queria reiterar que minha intenção era apenas mostrar o quão estúpido o site é e até onde você pode ir pagando $5. No entanto, ele pediu desculpas. Me desculpe pelas palavras que usei, pois sei que elas ofenderam pessoas. E admito que a própria piada passou dos limites. Mas também reforçou sua posição de que a mídia, especialmente o Wall Street Journal, uma grande publicação americana de notícias, o retratou como nazista ao usar trechos tirados de contexto de seus vídeos. Eu destaquei que a mídia tira o que eu digo do contexto. Eles pegam isso e tiram do contexto para usar contra mim e me retratar como nazista. No meu jogo, pessoas fizeram suásticas e o vídeo se chama "Parem de fazer isso". Foi basicamente o que disse: parem de criar suásticas no meu jogo. Eles usaram isso como evidência contra mim. Esses 3 cavalheiros do Wall Street Journal que fizeram isso também estão muito orgulhosos disso. Eles viram centenas dos meus vídeos. Espero que tenham se divertido. Para tentar encontrar o máximo de evidências possível para me fazer parecer antissemita. E com isso, mais pessoas começaram a entender o ponto de PewDiePie e concordar com ele, dizendo que o contexto é realmente importante ao discutir o artigo do Wall Street Journal, que pegou alguns exemplos fora de contexto e enganou os leitores. Todo o enfoque está realmente errado e é enganoso. A explicação de PewDiePie deu a Bro Army, que já era enorme na época, um argumento credível para defendê-lo, enquanto o apoiavam nos comentários e fóruns. É por isso que, mesmo tendo havido uma queda nos inscritos mensais por causa do problema, PewDiePie se recuperou rapidamente e continuou ganhando inscritos, chegando a 73 milhões no final de 2018, graças aos fãs que continuaram apoiando ele. Antes de continuarmos, preciso falar sobre o patrocinador de hoje, Morgan & Morgan.
Se você ou seu filho cresceram nas redes sociais e tiveram sérios problemas de saúde mental, precisa ouvir isso. Recentemente, um júri ordenou que a Meta e o YouTube pagassem milhões por seu papel em projetar e promover plataformas viciantes. Eles sabiam que seus aplicativos poderiam contribuir para a ansiedade, depressão e problemas de autoimagem, mas não compartilharam esses riscos enquanto priorizavam os lucros. O recente veredito histórico destaca as consequências dessas decisões. Agora, Morgan & Morgan está tomando medidas para responsabilizar essas plataformas pelo dano que causaram. Clique no link na descrição para fazer um breve teste. Você pode ter direito a uma indenização de mais de $1.000. Mais uma vez, é a Morgan & Morgan. Clique no link na descrição e faça o teste rápido hoje. Agora, voltando ao vídeo. No final, apesar de grandes instituições pedirem seu cancelamento, PewDiePie provou que tentativas de cancelamento podem ser superadas com o apoio dos fãs que realmente o entendem. E da mesma forma, os fãs de MatPat fariam o mesmo. MatPat é a pessoa por trás dos Game Theorists, o canal do YouTube conhecido por sua frase icônica de encerramento. Mas olha, isso é só uma teoria dos games. Obrigado por assistir. Com quase 20 milhões de inscritos, MatPat se tornou um dos youtubers mais queridos, mesmo que muitos não concordem sempre com suas teorias dos games, afirmando: nem sempre sou fã das teorias do MatPat, mas adoro os vídeos dele e ele é bem carismático. E eu acho que ele é um cara de bom coração, gentil, inteligente e espirituoso e que trabalha pra caramba pra entreter as massas. No entanto, apesar de postar apenas teorias de jogos, ele ainda teve sua cota de tentativas de cancelamento, sendo a primeira em 2019 envolvendo a morte de Etika. Para contextualizar, Etika era um youtuber mais conhecido por suas reações dramáticas ao Super Smash Bros. Ele também era conhecido por enfrentar problemas de saúde mental, algo que às vezes aparecia em suas transmissões, como quando disse que quase se matar poderia tornar alguém mais forte. Você pode quase se matar e voltar mais forte. Talvez deva treinar até o limite, mas não se mate. Você vai voltar. Mas foi quando ele foi suspenso temporariamente do Twitter por usar a palavra com N. Isso desencadeou um desabafo instável dele, em um vídeo emotivo, que depois foi incluído nas alegações mais amplas de MatPat sobre a morte de Etika. Comece a fazer umas jogadas, mano, tá ligado? Fica em casa, mano. Comece a fazer umas manobras, mano. Mano, onde você não pode mais dizer a palavra niga? Não tô falando do R, é a versão com A, aquela que a gente usava. Nós transformamos de uma ferramenta de ódio em uma ferramenta de amor, em uma ferramenta de irmandade para o nosso povo e para outros que nem são do nosso povo. Meses depois, Etika morreu por suicídio por afogamento. MatPat sugeriu que a cultura do cancelamento pode ter contribuído para sua morte e afirmou ter apresentado essa ideia a uma grande empresa de mídia em um tweet. Por causa desse único tweet, o Twitter do MatPat rapidamente explodiu em críticas, incluindo comentários como: a cultura do cancelamento não causou a morte do Etika, foi a saúde mental. Apoio divulgar a mensagem certa sobre criadores de conteúdo, mas acredito que Etika e outros na internet gostariam mais se isso fosse feito da forma correta. Enquanto isso, outros usaram Reddit e YouTube para criticar MatPat por associar o caso Etika à cultura do cancelamento, dizendo: é só mais um capítulo na história dos vídeos sensacionalistas e mal pesquisados do MatPat. Isso não é incomum vindo dele. Ele faz vídeos absurdos, diz que são reais e rejeita críticas dizendo que é apenas uma teoria, ignorando o real significado da palavra. Mas só porque Etika cometeu suicídio, não significa que ele fez isso como resultado direto de ter sido cancelado. Ele nem sequer foi cancelado. Apesar da enorme reação negativa, MatPat não publicou nenhum vídeo ou declaração de esclarecimento e continuou postando em seu canal principal. Seus fãs, no entanto, o defenderam ativamente em sessões de comentários e fóruns, dizendo: Etika sofria de doença mental. Ele postou coisas tão idiotas que a internet se voltou contra ele e ele não conseguia mais sair de casa sem ser assediado por estranhos. Agora, todos os adeptos da cultura do cancelamento estão irritados com MatPat por dizer que as provocações deles levaram um homem mentalmente instável ao suicídio. E eu acho ingênuo pensar que a cultura do cancelamento não tem um grande efeito na saúde mental de uma pessoa, ainda mais em alguém com problemas de saúde mental como Etika. O problema não precisa ser um ou outro, geralmente é os dois.
Alguns outros youtubers também reforçaram o ponto dos fãs leais do MatchPat. Há evidências suficientes mostrando que Ética enfrentava problemas de saúde mental. Quando se fala em cultura do cancelamento, só não entendo por que acham que isso não foi um fator. Ao deixar a questão passar sem agravar a situação, e em parte graças à sua base de fãs leal, que conseguiu ver a conexão entre a morte do Ética e a cultura do cancelamento. MatchPat evitou jogar lenha na fogueira e, na verdade, continuou ganhando inscritos mesmo depois da polêmica. No entanto, meses depois, ele logo se veria novamente em apuros, desta vez durante os estágios iniciais da pandemia de Covid-19, quando lançou um vídeo sobre quais personagens da Nintendo pegariam Covid. Hoje vamos falar sobre qual personagem de videogame tem menos chance de sobreviver a um surto viral, uma pandemia global hipotética, sem inspiração em eventos reais. Após o lançamento, muitos exigiram o cancelamento de MatchPat, alegando que o vídeo banalizou um tema sensível e desrespeitou a pandemia, o que foi considerado ofensivo. Para muitos, MatchPat pareceu insensível, já que foi visto como alguém que estava lucrando com experiências traumáticas que as pessoas ainda estavam vivendo. Mas, para ser justo, fãs disseram que o contexto do vídeo importa, argumentando que a pandemia era pouco conhecida quando ele foi lançado, e provavelmente menos ainda quando a ideia surgiu. Considerando quantas pessoas morreram, pode soar de mau gosto, mas sei que não era essa a intenção dele. Foi só um erro. Enquanto isso, outros simplesmente acharam a reação exagerada, dizendo: os sensíveis estão literalmente procurando qualquer motivo para odiá-lo. E que diabos, por que você ficaria bravo com isso? Mais uma vez, em vez de enfrentar o problema, MatchPat deixou a situação acalmar e organizou uma live beneficente para o Hospital de Pesquisa Infantil St. Jude, arrecadando $3 milhões em 9 horas, mesmo pedindo apenas 1 milhão, mostrando que seu canal seguia influente para juntar uma grande quantia, apesar das tentativas de cancelamento. E assim como MatchPat, o próximo criador adotaria a mesma mentalidade de não alimentar a polêmica, sendo fortemente apoiado por seus fãs. Famoso por vídeos de pegadinhas e comédia irreverente, Danny Duncan é um dos youtubers mais populares, com mais de 8 milhões de inscritos. Apesar de sua personalidade leve nos vídeos, ele já se envolveu em polêmicas 2 vezes. Primeiro, depois que o Sunhat Kid, ex-funcionário e também criador de conteúdo, acusou Danny de abuso físico repetido. Em um vídeo publicado em dezembro de 2021, Sunhat Kid afirmou que Danny o havia socado várias vezes, chegando até a fazê-lo sangrar. Ele começa a me dar socos do nada. Eu fiquei nesse momento pensando, o que está acontecendo agora? Eu fiquei muito chocado. Eu vi um grande clarão, uma luz forte, e ele simplesmente começou a me socar. Quer dizer, 2 vezes. Ele foi papá. Ele falou alguma coisa e simplesmente me deu vários socos na cabeça. Eu fiquei confuso. E aí quando olhei para minha cabeça, eu estava sangrando e tinha um galo enorme na minha cabeça. Sunhat também disse que Danny o fez assinar um contrato de 10 anos para integrar sua equipe, um prazo incomum para qualquer contrato. Ele também afirmou que Danny o fez parar de seguir alguns amigos no Instagram. Ele me fez deixar de seguir todos eles. Para mim, isso foi muito estranho e eu não gostei. Na época, o vídeo foi uma bomba, chegando até a ser manchete em muitos veículos de mídia online. Alguns acreditaram nas alegações de Sunhat, comentando que Danny Duncan sempre pareceu o tipo de cara que faria esse tipo de coisa controladora. No entanto, Danny respondeu rapidamente, publicando um vídeo apenas 5 dias depois, com provas em mãos. Nele, ele tratou do contrato e das acusações ligadas ao Instagram. Eu não estou implorando para você assinar um contrato. Eu não dou a mínima se você vai assinar o contrato ou não. Você que quis fazer isso, você que pediu ajuda, você que queria que eu te ajudasse a estourar, e foi isso que eu fiz. Eu garanti que você tivesse sucesso, só isso. Sobre deixar de seguir pessoas, eu nunca falei Arão, é melhor você deixar de seguir essas pessoas, ou então, eu só acho que fica mais limpo quando você segue menos gente. Só isso. E eu não acho que importa se você não está seguindo amigos. Quem liga pra isso? Ele também negou as acusações de abuso físico, dizendo que nada sério realmente aconteceu. Brincar de lutar com o Arão, a gente se enforca um ao outro. É isso que acontece. Eu nunca bati no Arão de forma violenta, de um jeito maldoso, tentando nocautear ele ou algo assim. Eu nunca fiz isso. E eu nunca bati nele no rosto, porra. Não, sabe? A única coisa entre a gente era a amizade. O que realmente mudou a opinião pública foi o áudio divulgado por Danny, no qual Sunhat parecia admitir que estava desesperado por visualizações e faria qualquer coisa para conseguir mais. Eu disse pra fazer. Eu faço? Só faça seus próprios vídeos, faça o seu. Eu tenho um espaço para isso. Acho que sou bom em criar polêmica. Esse é meu foco, criar polêmica. Acho que gosto de fazer polêmica.
vendendo treta. Sim, então, quero dizer, eu faço isso há muito tempo, desde o começo. Então eu já sabia disso há muito tempo. Não é bom, sabe? Eu tenho que fazer isso, eu preciso crescer. Esse vídeo de esclarecimento rapidamente fez com que a simpatia do público se voltasse contra Sonhatz, com as pessoas zombando dele na seção de comentários do próprio vídeo e citando suas declarações da ligação, especialmente a parte em que ele disse: "Eu sou bom em começar confusão. Eu quero encher de Nai. Muitos destacaram que a diferença entre o vídeo de Danny e o de Sonhatz é que Danny tinha provas, tornando seu lado mais convincente enquanto Sonhatz parecia não ser. Dito isso, Sonhatz alcançou seu objetivo, pois seu vídeo se tornou o mais assistido do canal, aparentando ser o real propósito de toda a tentativa de cancelamento. Quanto ao Danny, a tentativa de cancelamento não pareceu prejudicá-lo, assim como a segunda acusação que surgiu na mesma época, em que ele foi acusado de aliciar 4 menores. Todos, de forma suspeita, procuraram apenas o Keemstar para contar seu lado da história após o incidente com o Sonhatz. Keemstar é um youtuber famoso por comandar o programa de notícias Drama Alert sobre cultura pop na internet. Uma semana após Sonhatz aparecer no vídeo sobre Danny, Keemstar publicou uma entrevista com Eva, a primeira das 4 menores que alegaram ter sido aliciadas. Mas o que chamou a atenção no vídeo foi que Keemstar pareceu acreditar na palavra de Eva sem pedir nenhuma evidência concreta, como as conversas no Snapchat que ela afirmou terem ocorrido ao longo de 4 anos. Agora está provado que vocês conversavam um com o outro. Sim, a gente tinha uma sequência e também estávamos na lista de melhores amigos um do outro, ok? Vocês estavam trocando fotos. Isso durou quanto tempo? Quase 4 anos, porque a gente parou de se falar no começo de 2020. 4 anos teria sido tempo mais do que suficiente para reunir provas substanciais, e foi exatamente isso que muitos comentaram, dizendo: "Eu não sou fã do Danny, mas essa garota literalmente não tem nenhuma prova de que essas coisas realmente aconteceram. Sinal de alerta total." Enquanto isso, outros questionaram a credibilidade da acusação, citando o histórico do Keemstar e perguntando quantas histórias de aliciamento de menores o Kim fará sem provas. Então a história simplesmente para depois de um vídeo, e se alguém é aliciado, sofre abuso sexual e vai até o Keemstar em vez de ir à polícia, me desculpe, é por fama. Julgando pelo tom da sessão de comentários, ficou claro que as pessoas não estavam acreditando em mais uma tentativa de cancelar o Danny. E como ele já estava ganhando nas sessões de comentários e nos fóruns, Danny deixou a situação como estava. No final, Danny nunca foi cancelado, apesar de 2 acusações graves de abuso e aliciamento, e na verdade, continuou ganhando inscritos nos anos seguintes. O mesmo vale para Markiplier, que enfrentou tentativa de cancelamento, mas seguiu sendo chamado de GOAT por sua base de fãs leal. Com quase 40 milhões de inscritos, Markiplier é amado por muitos por sua abertura com a comunidade, especialmente quando se trata de saúde mental, e por simplesmente expressar gratidão ao seu público pelo apoio. Eu decidi que é importante para mim conversar com vocês porque eu não faço isso. Eu não agradeço o suficiente. Eu agradeço bastante, mas não digo o suficiente sobre por que sou grato. Eu, para aqueles que não sabem ou para aqueles que são novos no meu canal, só quero agradecer por decidirem que o meu canal vale o tempo de vocês. Por isso, muitos fãs dizem que Markiplier é quase um lar para pessoas com depressão e ansiedade, sentindo-se apoiados por ele. Obrigado por manter a humildade e acreditar no autoaperfeiçoamento. Você é uma inspiração. Markiplier, que é conhecido por raramente se envolver em polêmicas, no entanto, recentemente foi alvo de críticas devido a acusações envolvendo IA, quase a ponto de ser cancelado. De forma ainda mais incomum, até os moderadores do subreddit do Markiplier receberam ameaças de morte pela situação, o que mostra como o discurso ficou descontrolado. Os moderadores dele recebiam ameaças de morte devido à toxicidade e ódio nas conversas. É insano. Sinceramente, nunca é tão sério assim, e muito menos quando é por causa de IA, pelo amor de Deus. De acordo com aqueles que estavam criticando, Mark usou o ChatGPT em um dos seus vídeos, mas estava claramente fazendo uma piada às custas da tecnologia. O que gasta mais água? Data centers que te permitem responder minhas perguntas ou o cultivo de amêndoas na Califórnia? O cultivo de amêndoas na Califórnia usa muito mais água que os data centers. Você não tá dizendo isso só por ser o ChatGPT e não querer ser acusado de roubar água demais, né?
Não. Além disso, ele também foi criticado por uma miniatura gerada por IA usada para a Cloak, a marca de roupas que ele cofundou. E diferente dos outros youtubers queridos dessa lista, que só mencionaram brevemente ou nem responderam às tentativas de cancelamento, Markiplier respondeu à situação várias vezes, em parte porque ele também queria educar as pessoas sobre IA. Mark foi ao Reddit para explicar a questão em torno da miniatura de IA, afirmando que ela foi comprada no Adobe Stock por alguém da equipe que não sabia que era gerada por IA e que logo seria removida. Mark fez uma live no YouTube para lembrar que foi um dos primeiros a apontar possíveis problemas da IA e mantém essa posição até hoje. Que eu fui a porra da primeira pessoa a soar o maldito alarme de que isso era ruim. No entanto, ele também reconheceu que a tecnologia ainda tem algum valor em certas aplicações. Existem avanços médicos sérios e há usos legítimos importantes para essa tecnologia e para as pesquisas que estão sendo feitas com ela. Conhecido por ouvir, ele mostrou humildade e vontade de aprender com críticos, mesmo que seu uso anterior do ChatGPT tenha sido claramente uma brincadeira. E como isso poderia ser engraçado. Mas eu entendo e acho que comecei a realmente compreender o ponto de vista das pessoas quando até mesmo a simples menção disso ou colocá-lo em um vídeo poderia se tornar algo que ofendia as pessoas. Certo? E eu não deixo de reconhecer isso. Eu reconheço totalmente isso. Depois do YouTube, ele foi para o TikTok e insistiu ainda mais na questão das miniaturas geradas por IA, afirmando que tinha provas. Eu tenho todos os arquivos do Photoshop de todas as miniaturas que já fiz. Você acha que eu nadei por 80 mil galões de sangue? Só para pegar um atalho com IA. Caiu no meu olho. Eu quase fiquei cego. Além disso, eu sei dos impactos ambientais. É por isso que não estou no Twitter. Como os fãs sabem que Mark é um dos criadores menos controversos, ele superou a tentativa de cancelamento, com os apoiadores defendendo ele dizendo: as pessoas são tão rápidas em descartar alguém querido, o que eu entendo, muitos de nós já admiramos alguém que acabou estando do lado errado. Mas Markiplier é muito mais sensato do que isso. Se tem alguém a quem eu daria o benefício da dúvida, seria ele. E as pessoas sempre tiram conclusões precipitadas antes de deixar a pessoa falar. Markiplier é o melhor. Mesmo após a tentativa de cancelamento gerar ameaças de morte e manchetes em diversos meios, ele não foi cancelado e ainda ganhou mais de 1 milhão de inscritos desde agosto de 2025. E assim como Mark, que quase foi cancelado por algo pequeno, o próximo youtuber querido também se viu em uma situação parecida, dessa vez por causa de um brinquedo de pelúcia. Conhecido por seus vídeos de Let's Play, DanTDM acumulou quase 30 milhões de inscritos e está entre os criadores mais queridos do YouTube, especialmente entre o público mais jovem. Ele até ganhou 2 prêmios Nickelodeon Kids' Choice em 2015 e 2016. Prêmio Kids' Choice 2015 favorito do Reino Unido, The Diamond Mine Car. No entanto, foi justamente esse enorme público jovem, ou mais precisamente seus pais, que o colocou em apuros depois que ele incendiou um Hatchimal, um brinquedo de $60 que esgotou no Reino Unido durante o Natal de 2016. Em um vídeo postado em 2017, Dan usou um maçarico para dar um corte de cabelo no seu Hatchimal e também fez um experimento para ver se queimando ele ainda funcionaria. Lá vamos nós. Ele funciona? Ele está vivo? Tá de brincadeira? Apesar da intenção divertida do vídeo, o Corpo de Bombeiros de Londres criticou duramente, chamando-o de imprudente e irresponsável por poder inspirar imitações. E como mencionado, os pais também reagiram fortemente com tweets dizendo: esse cara não tem cérebro nenhum. Tomara que ele nunca precise do Corpo de Bombeiros de Londres por causa dessas pegadinhas bobas. Perguntei ao meu filho de 4 anos se tinha visto isso e ele disse que sim, ele adora o DanTDM. Não gostei. Apesar da preocupação com a imitação, banir o Dan totalmente pareceu exagerado, pois os pais poderiam apenas conversar com os filhos sobre o conteúdo, como fazem com filmes com orientação dos pais. Na época, Dan não comentou sobre a situação e só falou sobre isso 5 anos depois, explicando calmamente que outros youtubers estão fazendo experimentos parecidos sem receber nem de perto a mesma reação negativa. Veja, exatamente 5 anos atrás, Mr. Gear, por favor, não dê strike de direitos autorais. Ele só usava um maçarico em uma faca.
E aí, cortava coisas como Coca-Cola. E eles colocavam um aviso: não repita essas ações, por favor, não tente em casa. E o Mr. Gear bombou. Ele também destacou que tinha incluído um aviso no upload original. Mas eu coloquei um aviso lá. Aqui está. O que acontece a seguir é perigoso. Isso mesmo. Não tente isso em casa. Não tente isso em casa. E reconheceu que a situação quase levou ao cancelamento dele. Eu quase fui cancelado por isso. Acho que essa é a minha única polêmica, pra ser honesto com você. Então acho que em 10 anos fazendo YouTube, eu me saí muito bem. Mas, pelos comentários deixados neste vídeo por fãs que cresceram assistindo a ele, fica claro que, quando crianças, nunca viram o vídeo do Hatimal como algo a ser copiado. Em vez disso, eles apreciavam o Dan pelo entretenimento que ele trouxe para suas vidas, com comentários como: eu assisto esse cara desde os meus 8 anos. Tenho 18 anos e sou calouro na faculdade. Esse cara me criou desde o início e vou continuar assistindo sempre. Você criou uma geração inteira, Dan. Obrigado por tornar minha infância especial. Você foi um dos melhores youtubers que conheci naquela época. Até hoje, ele ainda não tirou o vídeo do ar, e o canal dele continua acumulando milhões de inscritos. Mas enquanto Dan escapou em grande parte da tentativa de cancelamento sem grandes consequências, o próximo youtuber querido desta lista enfrentou algo muito maior, sendo salvo apenas por seus fãs mais leais. Com mais de 30 milhões de inscritos, Jacksepticeye é considerado um dos youtubers mais queridos, frequentemente colocado ao lado de PewDiePie e Markiplier. Ele é admirado por sua típica energia irlandesa animada. Top of the morning, senhores. Meu nome é Jacksepticeye e bem-vindos ao Irish Time with Jack. E ao abordar abertamente desafios pessoais, inclusive de saúde mental, saí da terapia há 2 semanas achando que foi uma boa sessão. Conversamos sobre coisas boas, mas depois encontrei a Evelyn e chorei muito. E foi como se fosse um alívio tão grande, porque falei coisas que nunca tinha dito em voz alta antes. Foi uma sensação muito saudável fazer isso, tipo, você precisa passar por muitas coisas difíceis pra conseguir sair do outro lado um pouco melhor. Com os fãs dizendo: Jack é a voz da razão, respeito, responsabilidade, confiança, racionalidade e amor na minha cabeça e na de muitas outras pessoas também. No entanto, apesar de todo o carinho, ele quase foi cancelado por causa de um único tweet em 2020 depois de postar uma piada sobre o PS5 usando o meme clássico do Tom Cruise rindo. Apesar de mais de 119 mil curtidas, o tweet também teve reação negativa no Twitter, com alguns acusando insensibilidade com quem não pode comprar um PS5 e comentários como: seja grato pela sua posição. Sem as pessoas que assistem seu conteúdo, você não teria chegado onde está hoje, rico o bastante para ter um PS5? Não deixe a fama subir a cabeça, mesmo que pareça já ter acontecido. Minha família vive de assistência alimentar agora. Por que brincar assim enquanto muitos lutam para sobreviver? Sei que não queremos causar mal, mas essa postagem não me fez bem. Eu queria poder colocar comida na mesa e pagar o aluguel. Nem todos somos famosos como você. Diante da intensidade da reação negativa e do contexto da pandemia, Jack quase imediatamente publicou um vídeo de esclarecimento explicando a intenção por trás da piada. Eu sinto que se você me conhece pelo menos um pouco e me vê fazendo isso há tanto tempo, mostrando tanto da minha personalidade por tanto tempo, você sabe que eu nunca faria isso. Não é disso que essa piada se trata. Então, a piada é mais sobre o estoque de PS5 que você literalmente não consegue comprar um. Então, eu estava zoando a mim mesmo mais do que qualquer outra coisa com isso, dizendo que eu tenho 2 e algumas pessoas não têm nenhum. Tipo, imagina não ter um. Porém, seus fãs leais nem precisaram de explicação, pois já o defendiam durante a reação negativa dizendo: alguns de vocês precisam sair da internet e sair de casa um pouco. Passem um tempo longe da internet, por favor. E ainda mais depois que Jack falou sobre o assunto e surgiram comentários como: humilhação de pobre? Esse cara literalmente está fazendo uma arrecadação de fundos para pessoas pobres e faz isso anualmente há anos. O Twitter é a personificação literal do meme "vou criar um ambiente tão tóxico". Ainda assim, apesar do forte apoio dos fãs e do fato de que apenas uma minoria achou o tweet ofensivo, Jack escolheu permanecer humilde, pedir desculpas e seguir em frente. Mas se esse tweet te magoou de alguma forma, eu peço desculpas de verdade. Isso, é claro, nunca foi minha intenção com algo assim, e é por isso que acabei deletando, porque não faz sentido deixar isso na internet.
No fim, a polêmica não afetou PewDiePie, pois ele não perdeu muitos inscritos na época. E mesmo 5 anos depois, ele continuou crescendo, mostrando que a tentativa de cancelamento foi exatamente isso, apenas uma tentativa que nunca teve sucesso de verdade. Mais uma vez, esse é Morgan & Morgan. Clique no link na minha descrição e faça o pequeno teste hoje mesmo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossos outros vídeos e não se esqueça de se inscrever.